Ô Jordão, me diga uma coisa. Quem são os jogadores que estão emprestados para clubes do Brasil e também de fora do país que podem retornar ao Peixe na temporada 2026, Jordão? Olha, são 14 jogadores que vão retornar ao Santos e se apresentar no começo da próxima temporada. E já deixo o spoiler. Preparem o coração de todos vocês, porque nesta lista nós abrimos ela com Alex Nascimento. Ele que está emprestado ao Atlético. Nossa, mãe do céu. Vem mais. Ele está emprestado ao Atlético e tem contrato com o Santos até o mês 12 de 2026. Outro retorno é o Matheus Matias, esse com contrato um pouco mais curto. Ele que se apresenta ao Santos em janeiro, só que tem contrato justamente até janeiro da próxima temporada. Outro que vai se reapresentar é o lateral direito Rainer, emprestado ao CRB, retorna ao Santos, tem contrato até o fim de 2026. Outro é o Kevson, que está emprestado ao Sport e este tem contrato com o Peixe até dezembro de 27. Natan também volta ao Peixe. Mamãe! Natan Peladão? Com roupas dessa vez. Dessa vez acho que ele volta com roupa. Dessa vez, o Natan volta com roupas, ele que está jogando na equipe do Remo e tem contrato até o fim de 26 também. O Sandri tem contrato até maio de 25. O Nonato, parece que o Fluminense desistiu de contratar o meio-campista. Desistiram? Descobriram. Não chegou a oferta. Descobriram sobre o Nonato? Infelizmente. Mas aquele Nonato do Mundial de Clubes, onde a imprensa dizia, onde todo dia vinha alguém aqui me chamar de louco, que eu não queria o Nonato. Cadê aquela imprensa? Cadê aqueles elogios ao Nonato? Sumiram? Desapareceram. Caíram na real? Caíram. Descobriram que o Nonato não é nada daquilo? Se ligaram que ele é ruim. Vai voltar. Vai voltar. E a bucha fica para o Santos até dezembro de 2026. Outro que retorna e é do mesmo setor, Zanocelo. Esse que tem contrato até dezembro de 27, amigos. É contrato vitalício do Zanocelo com o Santos? O Zanocelo não é aquele que o André Rueda dizia ter pelo menos 3 propostas na mesa e venderia a hora que ele quisesse? É esse o Zanocelo? O mesmo. O Zanocelo é o garoto que desenha com os pés? O artista da vila. O Zanocelo é aquele que tem QI elevado e é um treinador em campo? Isso. Fora dos campos ele pode ter um QI. O Zanocelo é aquele que 20 clubes de Portugal queriam? Sim. E vai voltar? E vai voltar. Tá certo. Teremos 2 temporadas. Ainda, do nosso garoto. E piora. Nossa, mãe do céu. Sabe quem volta, Marcão? Quem? Balão. Ah, não, você tá de brincadeira, cara. Ih, mamãe! O Balão? É. Mas renovaram com o Balão de novo? Aí que tá. De novo. É possível, cara. Só no Santos. O Balão e o André Quintino têm contrato vitalício com o Santos, cara. Não é possível. O Balão e o André Quintino têm contrato vitalício com o Santos. Interminável o contrato do Balão. Que coisa. E o Santos que paga uma parte do salário dele para que ele jogue no Botafogo da Paraíba, viu, Jordão? O Santos contribui. O Santos é uma verdadeira ONG, hein? O Santos é uma verdadeira ONG. O Santos paga uma parte do salário pro Balão desfilar ou voar, melhor dizendo, lá na Paraíba, viu, Jordão? E não é só ele, Marcão, que o Santos ajuda a custear, porque o Ed Carlos também está no Botafogo da Paraíba. Não. Você só pode estar louco, cara. É. O Ed Carlos ainda tem contrato com o Santos? Até junho de 26. Olha não lá. É possível. Pega leve, hein? Que coisa, hein? Manda o próximo aí, Jordão. Esse aqui vai doer, viu? Patrick. Contrato. Nossa, mas... O McDonald's? É. Também tem contrato com o Santos? Até dezembro de 26. Ih, mamãe! Pior, Marcão, é que ele não é nem o McLanche feliz, né? Porque não trouxe alegria nenhuma pro Santos. Ele tá mais pra McFish, né? É. De hora em hora aparece, depois sai de linha, volta, né?
É verdade. Tá mais pro McFish, né? Entra rapidinho, faz a galera tá com saudade, vai lá e tal, depois ele desaparece, sai do cardápio, volta depois de 2 anos, né? Esse é o Patrick, Exatamente né? isso. Que coisa. Qual que é o próximo? Agora a gente tem o Miguelito. Ele tem contrato com o Santos até abril de 27. Começou a melhorar, hein? Ficou legal. Começou a melhorar, hein? Olha aí. Olha essa lista aí, podendo render frutos ao Santos Futebol Clube. Miguelito. Esse vai voltar, hein? Esse vai voltar o Miguelito. Aliás, eu acho o seguinte sobre o Miguelito, Jordão. A impressão que eu tenho é que o Santos perdeu o time de vender o Miguelito, cara. Porque o Miguelito foi um dos artilheiros das eliminatórias, vice-artilheiro das eliminatórias, somente atrás do Lionel Messi. Portanto, ele foi artilheiro. Né? Se você é artilheiro somente atrás do Lionel Messi, é o segundo, você é o primeiro. Né? Então eu acho que o Santos perdeu o time de negociar Miguel Terceiros e Miguelito. A minha preocupação é que ele volte e comece do final da fila de novo, Jordão. Eu acho que o Miguelito ele tem que voltar com status diferente. Ele tem que voltar como jogador pertencente ao grupo, ou seja, o treinador que estiver lá, se quiser o Miguelito, precisa se comprometer em dar minutos para o Miguelito jogar, senão que ele não volte, que o Santos ou mantenha ele no América Mineiro ou negocie o Miguelito, porque não dá para o Miguelito voltar no final da fila. Seria, na minha opinião, uma baita sacanagem com o boliviano, viu, Jordão? Com certeza. E ainda mais levando em consideração uma coisa, as equipes europeias não investem tanto assim nos jovens jogadores sul-americanos no meio da temporada. Eles preferem contratar esses atletas justamente agora na última janela que se encerrou, porque você traz o jogador e você já encaminha ele ou para se desenvolver na sua equipe ou até mesmo ser emprestados para outros times de menor expressão. E a nossa lista, Marcão, ainda tem 2 nomes. Primeiro, Morelos. Que eu vou contar uma coisa pra você. Nossa, mãe do céu. Sabe quantos gols ele tem, Marcão, na temporada? Na temporada, 25. Quantos gols tem ele, Alfredinho Morelos? 17. Ô, louco. Assistências? 12. Ô, louco. Tá voando o Morelinhos, hein? Um gênio. Teria sido mal aproveitado o Morelos no Santos, Jordão? Qual que é a sua opinião sobre Alfredo Morelos? Ou o nível do futebol colombiano é tão baixo que o Morelos tem conseguido se destacar? Porque eu vi a partida Atlético Nacional e São Paulo, o Morelos não foi mal nos 2 jogos, mas ele, pra mim, continua fora de peso. Ou seja, não dá pra dizer que o Morelos emagreceu, que não é verdade. Ele continua fora de peso, o Morelos. Aí eu te pergunto, Jordão, o Morelos foi mal aproveitado no Santos? Foi injustiçado no Santos Futebol Clube? Ou é o nível do futebol colombiano que é muito ruim e o Morelos continua sem servir pro Santos? Eu vejo que o nível do futebol colombiano é muito abaixo do que o nível do futebol brasileiro. Só que o Morelos no Santos, eu particularmente acredito que ele teve, sim, as oportunidades necessárias, só que ele não correspondia. O Morelos fez uma partida, por exemplo, contra o Palmeiras no Paulistão do ano passado, que foi de passar vergonha. O Morelos perde um gol inacreditável na pequena área, ali no clássico contra o Palmeiras, e o Santos, que estava perdendo por 1-0 naquela ocasião, poderia empatar o jogo. Só que eu também acredito que o Morelos, Marcão, ele veio parecido com o Angulo. O Angulo estava longe de ser bom jogador, só que o Angulo ganhava demais. Aí quando você paga um alto salário para um jogador que te entrega sequer 20, 30% do que ele recebe, aí fica difícil você traçar alguma defesa. Eu nem acho o Morelos tão ruim assim. O problema é que não dá para você pagar mais de R$1 milhão num jogador que chega na temporada e te entrega apenas 5 gols. Então acho que o fato de ter um cifrão ali ao lado do Morelos, isso também prejudicou ele. Jordão, olha, eu respeito a sua opinião aí, mas eu acho que o Morelos não tem condições de jogar no Santos. Primeiro pela questão física. Tá, eu acho que um jogador que não se cuida fisicamente, ele não está à altura de jogar no Santos Futebol Clube. O Morelos, ele é um jogador que poderia ter muito mais possibilidades de carreira se ele se cuidasse. Ele não se cuida. Eu até fui ver, por curiosidade, as 2 partidas do São Paulo contra o Atlético Nacional e eu estava muito focado em analisar o Morelos para saber se nós tínhamos cometido alguma injustiça. E para mim, não. Ele é um bom finalizador, é verdade, Jordão. Mas eu acho que, pensando em coisas grandes, né, o Morelos não é o cara ideal para jogar no Santos o ano que vem. Né? Eu acho que pensar no Morelos é continuar com a régua baixa. Né? Então, eu acho que não. O futebol hoje exige muito a questão física, né? E isso o Morelos não consegue entregar.
É um jogador pesado, é um jogador fora de forma, é um jogador ali com problemas de mobilidade. Agora, ele realmente tem um bom poder de conclusão, ele é um jogador que se posiciona muito bem, mas eu não teria o Morelos o ano que vem. Agora, um ponto importante, né, Jordão? A gente sabe que ele joga no Atlético Nacional também com a ajuda do Santos, né? O Santos ajuda a pagar o salário do Morelos para que ele fique por lá. O que pode acontecer é o Santos, com os bons números que tem o Morelos, conseguir negociar o Morelos para o próprio Atlético Nacional em definitivo, deixando de ter a responsabilidade de pagar os valores que atualmente paga para o atleta, ou até conseguir um outro clube para o Morelos, né? Porque esses ótimos números do Morelos valorizam o atleta. Agora, no Santos, Jordão, eu confesso que eu não gostaria de ver mais o Morelos, não. Eu vejo também que o Morelos, assim, no Santos, eu não acho que ele tem a condição. Eu só acho que ele não é esse atleta ridículo como foi pintado nos últimos tempos. Concordo contigo. Só que eu acho que tem um problema com o Morelos, Marcão, que talvez não seja tão problema assim. O Santos tem contrato com ele até dezembro de 26. Vai ser muito difícil o Santos principalmente negociar ele com o Atlético Nacional, que passa por problemas financeiros. O mesmo Atlético Nacional gostaria de contar com o atleta em definitivo, só que por conta das dificuldades financeiras, e olha que o Morelos nem vale tanto assim, o valor de mercado do Morelos hoje é de 3 milhões de euros. O Atlético Nacional não tinha condições, pelo menos até o mês de agosto, de apresentar uma oferta ao Santos Futebol Clube. Então o Peixe pode ficar refém dessas duas situações que o Marcão citou, do Atlético Nacional tentar um novo negócio, seja um empréstimo com obrigação de compra ou até mesmo um empréstimo definitivo até o final do contrato, como aconteceu com o Rodrigo Fernandes, ou tem a possibilidade do mercado árabe ir atrás do Alfredo Morelos. Vamos lembrar, o mercado árabe ou até mesmo o mercado qatari buscam muitos centroavantes da característica do Alfredo Morelos, como foi o caso do Tony, jogador francês que já foi jogar no Al Hilal, e entre outros jogadores mais pesadões que conseguem se destacar naquela liga. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate pra você, ó. Leonardo Camargo, grande abraço. Diego Souza, Alfredinho é muito ruim, deixa ele por lá mesmo. Acabou os retornos ou tem mais alguém, Jordão? Faltou só um. É o Enzo Monteiro. E Mas esse o aí... Enzo não rescindiu com o Santos, Jordão? Não. O Enzo ainda pertence ao Santos? Pertence e tem um contrato longo com o Santos. Vai até maio de 27. Nossa, mãe do céu. Tem mais de um ano e meio de contrato o Enzo Monteiro. Jordão, o Enzo não dá, viu? O Enzo é fraquíssimo, cara. O Enzo pode até ali fazer alguns gols de cabeça, joga pela seleção boliviana, mas esse eu cravo aqui, esse não tem condição. Dessa lista toda que você passou, Jordão, quero até saber a sua opinião. Alex não tem condição, Matheus Matias não tem condição, Rainer não tem condição. O Kevson, eu até entendia que era um jogador interessante, mas não tem jogado no Sport. E se não joga no Sport, não pode jogar no Santos. Natan Peladão não tem condição. Sandrin não tem condição. Nonato não tem condição. Zanocelo não tem condição. Balão não tem condição. Ed Carlos não tem condição. Patrick não tem condição. Miguelito, dessa lista aqui, é o único jogador que eu avaliaria com essa condição. Conversando com o treinador e pedindo para que o treinador coloque ele para jogar, né, para que a gente veja se ele tem realmente condição de jogar no Santos, porque ele provou na Bolívia e no América Mineiro que pode ter minutos no Santos, mas se o técnico disser não, tem que negociar, não pode deixar o Miguelito de novo sem ser relacionado, não faz sentido. Alfredo Morelos, até acho e reconheço os números dele como interessantes nesta temporada, eu acho que é uma oportunidade de o Santos vender ou negociar o Morelos para outro clube, mas não ficaria com ele. E Enzo Monteiro não tem a menor condição técnica de jogar no Santos. Desta lista, Jordão, olha, eu só avalio 2 jogadores aqui como interessantes. Morelos, pelos números da temporada, eu acho que o Santos tem uma possibilidade de negociar o atleta ou parar de contribuir para que ele jogue no Atlético Nacional. O Atlético Nacional tendo que pagar 100% do salário dele. E o Miguelito, que eu acho que por tudo que ele fez na Bolívia e até por alguns minutos interessantes que ele tem jogado no América Mineiro, eu daria uma oportunidade. Agora, com o aval do treinador. Se o treinador disser não, que venda o Miguelito rapidamente, o jogador não merece ficar encostado no Santos. Com certeza. Dessa lista eu trago esses mesmos 2 jogadores. Eu acho que o Morelos, esportivamente para o Santos, não vai entregar nada. Então eu tentaria de imediato uma negociação independente da opinião do treinador. Porque a gente sabe que no futebol brasileiro, quando você escuta demais um treinador, uma hora ele vai embora. E o problema
fica no seu clube. Temos diversos casos, não só no Santos, como no futebol brasileiro. Agora o Miguelito, eu acho que vale sim a oportunidade esportivamente falando. Você conversa com o Juan Pablo Vojvoda e fala, Vojvoda, é o seguinte, esse cara aqui, ele foi artilheiro da Bolívia nas eliminatórias. E muita gente fala, é claro, mas o Miguelito, ele tá acostumado com a questão da altitude. Negativo, porque o Miguelito joga no Brasil, joga no América Mineiro. Não tem nada a ver essa relação dele com a altitude. Então você já traça ali na primeira semana. Tem ou não tem condição? Tendo condição, vamos trazê-lo à equipe. Eu não acho que o Miguelito tem que ser titular, mas eu acho que ele é uma boa opção no banco de reservas. Por quê? Bilal Brahimi ou Miguelito? Sou 1000 vezes o Miguelito. Então, eu vejo que o Santos tem que ter sim esse planejamento. Com relação aos outros jogadores, e principalmente o Enzo Monteiro, Marcão, ele joga no Auda da Letônia. E você sabia que ele sequer é titular absoluto no Auda da Letônia? Olha e aí fica a questão. Como que o Santos tem contrato até maio de 27 com um jogador que não joga na Letônia? É inacreditável. É, exato. O Enzo Monteiro não dá. Eu vi vários jogos do Enzo no Santos, na seleção boliviana. Até teve um momento ali que o Enzo entrou, não me lembro com qual treinador, acho que foi com o Carille. O Carille colocou ele e aí já tirou no intervalo. Eu até achei injustiça da forma como o Carille fez com esse garoto. Mas depois, analisando ele mais na seleção da Bolívia, ele não tem condição técnica para jogar no Santos. Tá? Não tem condição técnica para jogar no Santos Futebol Clube, o Enzo Monteiro. Então tá aí a análise dos jogadores que contratualmente podem retornar ao Santos Futebol Clube em 2026.